Eu sou Alessandra Hag, eu sou psicóloga organizacional e eu atuo no mundo organizacional e esse programa aqui, Espiritualidade e Carreira, é justamente para a gente poder estar ajudando as pessoas na transição de carreira. É com muita honra que eu venho aqui neste canal do Ho Oponopono, da Kátia, onde traz a espiritualidade e o autodesenvolvimento para as pessoas e ela escutou o processo de poder ajudar as pessoas na transição de carreira. Então, eu venho aqui fazer um trabalho gratuito para compartilhar conteúdos para vocês com relação ao mundo online, ao mundo da internet. Então, se vocês puderem convidar alguém aí que está precisando, convidar algumas pessoas que possam estar aproveitando esse nosso trabalho, né? Por favor, chame essa pessoa, porque a gente precisa ajudar uns aos outros hoje, justamente porque a gente está aí despertando esse lado empreendedor da gente, toda essa questão, essa conexão empreendedora, e a gente precisa, de alguma forma, entender que nós temos algumas realidades a serem vistas com relação ao nosso cenário atual, que é a nossa economia, né? O que está acontecendo com o nosso país. Então, vamos lá, quem está aí vai me falando, boa noite, vão me falando de onde vocês são, olha meus cabelos, de onde vocês são, gente, vai falando aí para mim, por favor, da onde vocês são, eu vou abrir aqui, vou fechar o meu, deixa eu fechar aqui, meu computador está cheio de telas abertas, vocês também fazem isso? Cheio de tela aberta, cheio de telas abertas. Da onde vocês são, eu gostaria de saber, para que a gente possa estar entendendo para onde que a gente está falando. Opa, deixa eu fechar aqui. Com quem a gente está conectando, se é com Marte, se é com qual é o planeta que você vive, enfim. Olha aí, Pernambuco! Garanhuns, Pernambuco, São Juazeiro do Norte, Ceará, olha que bacana, gente. Como que pode nós conseguirmos conectar com milhares, centenas de pessoas aqui no mundo online, né? Santo Antônio de Jesus, Milena, boa noite, São Paulo, boa noite, gente, olha que bacana. Todos os lugares a gente conecta aqui, então isso que é o mais bacana. Então, conversando com a Kátia, né, com as meninas do Ho Oponopono, a gente falou, principalmente com a Kátia, a gente falou da importância de ajudar as pessoas a fazerem a sua transição de carreira. Sim, gente, porque se a gente não começar agora a fazer esse trabalho, realmente vai ficar tarde demais a gente querer estar atuando no mundo digital. Daqui a pouco, todos os concorrentes de vocês vão estar em cima do seu cliente, e isso não é legal, né? Isso não é... isso é ficar para trás, isso não é ser rápido na sua trajetória profissional, não é estar esperto, estar conectado com as situações que estão acontecendo. Então, eu já estou com o meu diamante aqui, o meu diamante já brilhando para vocês, mandando aí um arquétipo, né? Que brilha, que dura, que faz a parte dessa lapidação toda que a gente precisa ter para essa transição de carreira. Isso é o mais importante. Então, com esse cenário atual da economia no nosso país, a gente precisa entender que empreender tem sido, prestem atenção, né? Empreender, investir no seu negócio, tem sido uma grande dúvida para as pessoas. E sabe por quê? Porque uma necessidade primordial que se tem é começar a investir na sua trajetória profissional, na sua carreira. Então, quantos terapeutas vocês veem aqui? Quantas pessoas vocês veem compartilhar suas histórias? A própria Kátia acorda de manhã, faz o seu trabalho, traz para a gente a sua leitura de manhã cedo, 7h30 da manhã. Eu faço a minha meditação às 7 horas da manhã. Vocês devem fazer alguma coisa para poder estar se conectando com a sua espiritualidade, se conectando, então, com seus objetivos, com o seu dia a dia, né? Só que o medo de investir
em incertezas, porque a gente não sabe como é que é isso, e essa urgência da rapidez, venho eu aqui e trago a onda está passando, a onda está passando. Então, essa urgência de se ter uma renda extra, inclusive, é o que está separando as pessoas por uma linha muito tênue, muito fina. O medo e a necessidade, o medo e a necessidade. Mas, Hag, onde que entra o mago empreendedor? Eu trouxe esse arquétipo do mago justamente porque é um arquétipo, a gente já estava falando de arquétipos, né? E muitas pessoas me perguntando se a gente vai ter um curso de vendas de arquétipos. Sim, nós vamos ter junto com a Kátia, com a parte do influenciadora digital, que é essa parte toda que a gente faz. E a gente eu tô aqui justamente trazendo alguns conteúdos, me treinando também com relação a essas aulas, para que a gente possa estar oferecendo para vocês daqui a pouco. Mas ainda não decidimos qual é esse tempo, então já respondendo as perguntas aí que o pessoal está fazendo, para que a gente possa estar se organizando, né, daqui a pouco. Tu quer entender um pouco mais, tu quer entender qual é o teu arquétipo dominante, tu quer entender o porquê desse medo, dessa linha tênue que eu tenho para fazer a transição profissional. E aí o que acontece, gente? Quando a gente está nessa situação... Opa, deixa eu desligar aqui meu som. Quando a gente cai no erro de achar que empreender é abrir uma empresa judicialmente, é ter um CNPJ, enfim, ter aquela sala, ter o alvará, não é nada disso ser empreendedor. Então é muito importante que vocês se deem conta disso, porque está muito relacionado com o comportamento das pessoas diante dos obstáculos presentes, diante... Teu boleto está batendo na porta, a gente está chegando no final do mês, o boleto está batendo na tua porta, na minha tá. Eu preciso pagar as contas. Então, o que eu estou fazendo? Bom, eu estou, de alguma forma, já desenvolvendo um trabalho com relação ao mundo que eu vivo, com relação às pessoas que eu ajudo, aos meus alunos. Eu já venho de uma trajetória profissional como professora universitária e hoje eu trago aqui esse compartilhamento ajudando as pessoas nessa transição. Então, se vocês acham que empreender... vou colocar o nome aqui, gente, né? O despertar, peraí, gente, despertar, eu sempre esqueço de fazer essas mãos, do mago empreendedor. Ali, Hag, Olo, de todo, tá, gente? Então é isso aí que a gente vai estar falando hoje para vocês, o despertar do mago empreendedor. Então é isso aí. Quanto mais a gente vai olhando para esses aspectos com relação ao boleto que tá batendo na tua porta, tu não tá conseguindo pagar, vem um impulso arquetípico que isso vem da sociedade, da cultura que nós precisamos aprender a empreender. Empreender não quer dizer você ter que ter um CNPJ. É interessante ter um MEI, enfim, dependendo da situação que tu vai construir, mas quando eu falo despertar do mago empreendedor, é a sua autenticidade, é a sua vontade, é a sua habilidade, o que você sabe fazer, colocando em prática, então, este seu lado empreendedor relacionado com o seu comportamento, com o comportamento, as necessidades, os obstáculos que as pessoas estão sentindo lá do outro lado da tela, tá? Então, tem duas questões básicas que até eu falei hoje nos meus stories lá, que é com relação a como que a gente enxerga o mundo. A gente enxerga o mundo de uma forma objetiva e a gente enxerga o mundo de uma forma, ou as pessoas de uma forma subjetiva. A forma como a gente lê o comportamento, muitas vezes, o que é objetivo não quer dizer que seja a leitura apropriada para aquele determinado comportamento. A gente tem que fazer uma leitura subliminar, uma leitura subjetiva com relação ao desejo das pessoas, nas necessidades das pessoas. Então, sempre quando vocês perguntam para as pessoas, né, sobre o que
elas estão precisando para que vocês possam buscar o produto, para que vocês possam estar olhando o tipo de produto que vocês podem estar oferecendo para essas pessoas, é justamente quando a gente faz essa leitura subliminar, essa leitura subjetiva frente às suas necessidades. Porque muitas vezes ela não sabe o que ela precisa. Perdão. Muitas vezes ela não sabe o que ela precisa. E muitas vezes nós precisamos, através de algumas perguntas, saber identificar esta subjetividade. E aí o que está? O dia a dia que a gente está trabalhando com todos esses aspectos, né? Todos os obstáculos frente ao dia a dia que a gente está passando do nosso negócio, que tudo isso deve estar alinhado ao propósito do que a gente vai oferecer como solução. Então, percebam, eu identifico a subjetividade, o que está por trás da necessidade dessas pessoas, e eu coloco lá para ela, oferecendo a solução que ela precisa, e não aquela que eu acho que ela quer, né? Que ela precisa. E sim o que ela está solicitando. Então, a gente tem que entender. O grande problema desses novos, enfim, dessas novas pessoas que vão colocando, é que justamente essa forma que começam e permanecem, né, a parte de empreendendo, é que vocês vão fazer uma pesquisa e vão olhar no Brasil quantas pessoas abrem negócios e fechavam negócios, pelo menos no presencial. Então, muitas pessoas não conseguem vingar no empreendedorismo porque não sabem como fazer. E agora a gente tem uma chance. A gente tem uma chance de que, se você faz algum tipo de terapia, se você faz algum tipo de atendimento, se você produz, fabrica algum tipo de produto, você tem condição de vender de forma online. Ah, mas eu só posso entregar aqui na minha região. O céu é o limite. O céu é o limite. Se você entender que você pode ir além desse céu, você vai conseguir fazer com que todas as suas possibilidades se encontrem frente ao seu empreendedorismo. Por isso, esse mago que sai de dentro da gente, que acorda, é um diamante, ele é um mago que faz uma alquimia, uma magia, porque você está fortalecido com a sua força, com a sua fé e acreditando nas suas habilidades. Ah, mas o meu marido acha que eu não posso fazer isso, a minha mãe acha que eu não posso fazer aquilo, que é ridículo, que eu vou ser uma blogueirinha, que eu vou ser isso, que eu vou ser aquilo. Gente, tudo isso a gente já entendeu que é algo que as pessoas têm medo, têm receio e elas projetam na gente justamente porque elas não conseguem sair daquele lugar. Repetir o erro dos outros não é tão inteligente, né? Então a gente precisa conhecer o cenário da economia. Além de a gente estar desenvolvendo o nosso lado espiritual, a gente está meditando, está conhecendo as terapias, a gente está conhecendo o mundo corporativo, como é que se trabalha com vendas, como que apresenta aquele determinado produto. A gente também precisa entender do cenário da economia. Para quê? Para que a gente possa se planejar e ter uma organização frequente, uma disciplina, uma constância, buscando uma captação, uma capacitação, né, diária, para que a gente não sofra essas questões de pagamento de boletos, essa renda extra que você precisa fazer. Só que se você acha que não é para você, você já nem fica aqui nessa live porque não é para você, você já nem acha que não consegue porque o mundo digital não é para ti, é realmente uma forma de te boicotar, porque o mundo não tem volta. O que está vindo não tem volta. Todos nós precisamos aprender a trabalhar de forma online. Todos nós vamos precisar, gente, isso é muito sério, prestem atenção. Por que que vocês ainda estão resistindo a entrar e vir aqui colocar a cara a tapa, mesmo se eu tenho uma bochecha a mais, mesmo se eu tenho uma papada a mais, mesmo se eu tenho um cabelo não sei o quê, mesmo que eu tenha um olho meio... Não tem problema, a gente precisa trazer conhecimento.
Ninguém aqui está olhando para teu status, para quem tu é, no sentido de aparência. Nós estamos aqui trocando conteúdo. E se tu tem conteúdo, tu vem para frente. Se tu tem conteúdo, tu vai falar e encontrar os teus clientes, os teus alunos, os teus pacientes. Se tu tem conteúdo, tu vai em frente e enfrenta uma tela. Tu enfrenta isso aqui. Agora, se tu não tem muito conteúdo, se tu tá meio assim, aí tu tem que rever. Pega um livro para ler, faz algo, estuda alguma coisa, desenvolve alguma proposta, faz alguma coisa acontecer. Porque se tu ficar nessa posição de status quo, nessa posição de protelando a possibilidade, em março eu começo. Eu tenho uma pessoa que me disse, em março eu tô de volta. Gente, que mundo tu vive? Em março tu tá de volta. Gente, comecem hoje. Vocês estão, sei lá, na praia, para fora, na casa da avó, no interior do estado. Façam lives, façam vídeos que possam estar apresentando o que tu faz. Quais são as tuas habilidades? Não quer dizer que se vocês não começarem a fazer qualquer coisa, por exemplo, se tu é confeiteiro, empreendedor, além de tu conhecer o produto, tu ser completamente competente, especialista na confeitaria, enfim, sabendo exatamente cada centavo que entra e sai do teu negócio, aqui é o segredo. Saber comprar, diminuir os teus custos, ser eficiente na tua produção, inovando as tuas possibilidades, isso é empreender. Mas o povo brasileiro não quer saber como que administra uma vida. O povo brasileiro quer viver. E como é que faz esse negócio? Gente, a gente tem que ter uma certa flexibilidade de motivação, independência financeira. A gente precisa de uma satisfação, principalmente aquela paixão por aquilo que a gente faz, porque isso não tem preço. E quando a gente traz essa paixão para poder falar com vocês aqui, a gente não sente a hora passar, a gente não tem investimento que não vale a pena, porque eu estou aqui com o sentimento de que eu estou ajudando algumas pessoas. Muitas pessoas me procuram depois para saber, eu dou mentoria gratuita. Eu estou dando mentoria gratuita de 1 hora para descobrir qual é o seu arquétipo dominante. Quer saber quem é o seu arquétipo dominante? Me procura lá, sem cobrar nada. Eu não estou vendendo nada, porque é o momento de entregar. Nós estamos no início de 2022. Entregue alguma coisa a alguém ou a muitas pessoas. Treine a sua possibilidade. Eu também estou aqui treinando dar aula para vocês. Eu estou aqui treinando a minha voz, porque a gente também quer treinar, quer saber aonde que motiva, aonde não motiva. Quem aqui está protelando a sua vida profissional, a sua trajetória? Quantos conhecimentos tu tem aí? E aí uma aluna me falou assim essa semana. Eu sou daquelas, Hag, que eu faço cursos, tenho clientes, busco agenciamentos, tenho vários tipos de contatos e eu vou guardando tudo num baú. E ela não faz nenhuma divulgação daquele trabalho que ela faz. As pessoas querem essa relação aqui. Por isso que o canal Ho Oponopono, que é um canal de espiritualidade, que é um canal de ajudar as pessoas a ter esse equilíbrio, trouxe essa possibilidade de nós unirmos a carreira e a gente poder estar alinhando a um novo propósito, que é uma nova renda para as pessoas que não vão ter mais o seu emprego. E se a gente puder ajudar isso, quer ser corretor de imóveis? Corretor de imóveis é uma ótima profissão. É a profissão mais qualificada que eu entendo, no sentido de várias profissões que reúnem em uma só. Tu é psicólogo, tu é advogado, tu é arquiteto, tu é um pintor, porque tu tem que usar as tintas para poder estar organizando, ornamentando todo o cenário para o teu cliente. Tu é agora um estrategista digital, tu precisa ser um influenciador digital. Então, tem várias coisas que tu pode ser, inclusive online.
Tem várias coisas que tu pode estar entrando nesse cenário do empreendedorismo no Brasil para que algumas dificuldades em contrapartida se afastem de você. Agora, o que o povo brasileiro quer? O que a gente está fazendo? Por que a gente tem essa cultura de ficar protelando as coisas? Por que a gente tem essa cultura de que, eu vou ver o que vai dar, vou mandar o meu currículo. Ok, manda teu currículo, mas vem fazer uma palhinha aqui. Mostra aqui o que tu faz. Mostra aqui o que tu inventa. Olha da onde que eu estou tirando esse conteúdo todo para vocês. Eu tô lendo o livro do Dr. Ítalo Marcilli, psiquiatra, que é O Chapéu do Mago. Ele justamente pegou o Chapéu do Mago, que é do tarô, aonde Freud já trazia todo esse estudo, e trouxe a simbologia dentro desse livro, que o mago tem esse símbolo aqui, ó, do infinito, o Chapéu do Mago. Se vocês olharem, e ele até diz, façam uma cruz e unam as pontas da cruz, se não dá o infinito. Então, quando a gente estuda e traz para vocês esses conteúdos, é entender que existe um mundo objetivo e um mundo subjetivo. E se eu não andar nos dois mundos, se eu não entender pelo menos os dois mundos, eu vou só fazer o que me mandam e não vou despertar o meu lado empreendedor, que é o que eu desejo. Todos nós temos, sim, um lado empreendedor, gente. Basta aflorar esse mago. Basta aflorar toda essa capacidade. Porque uma outra coisa que ele estava colocando aqui, dentro desse princípio, é justamente o quanto a gente consegue, de alguma forma, contar a nossa história que seja um despertar nas pessoas com a nossa história. Gente, vamos lá. Todo esse processo empreendedor, todo esse processo que a gente precisa ter por necessidade, por uma oportunidade, empreendendo, é o caminho que vai transformar a sua vida. Empreender não significa tu ter CNPJ. Empreender significa tu fazer uma renda extra. E é aqui no digital. Todas as pessoas que vocês enxergam, que vocês acompanham aqui nesse canal, são pessoas estudiosas como eu. São pessoas que vão atrás de aperfeiçoamentos intelectuais, de sabedoria, de experiência, de prática, de transformação e trazem aqui para compartilhar, empreendendo dentro daquilo que conhecem. Então, a tua história de separação, a tua história de abandono, a tua história de fracasso, já ficou devendo para todo mundo, a tua história de, enfim, aqui tu tá passando de doença ou do familiar, a tua história de quando tu ganhou o primeiro carro, a história de quando tu comprou tua primeira casa, a história de quando tu casou, do teu primeiro filho. Dos dois lados, sempre nós vamos ter uma história. E a gente vai ter uma história objetiva e uma subjetiva. A objetiva é o concreto. Eu ganhei o carro, eu casei na igreja, eu me separei, eu me transformei, eu era gorda e agora estou magra. Isso tem uma história objetiva e uma subjetiva, porque a história da gorda e ser magra, por exemplo, ela tem o concreto, essa transformação, mas subjetivamente são tantas emoções que passam pelas pessoas na sua transformação, num casamento, no ganhar o carro, no perder o carro, naquela conta que bate na tua porta e tu não está conseguindo pagar. Ela tem o dado concreto e ela tem o dado subjetivo. E é para este olhar que eu quero te chamar. É para este olhar que o mago empreendedor absorve aqui dentro da sua perspectiva e faz com que o teu negócio apareça na internet. Porque quando tu desperta para essas questões, gente, vocês despertam pro amor que a gente tem com relação às pessoas, né?
E aí o que que acontece? Todo esse aspecto de amor que a gente tem do arquétipo do tarô, do mago, do chapéu do mago, desse infinito, todos esses avisos que a gente tem, sinais da vida, é o que a gente precisa estar despertando. E eu já vou avisando aqui os religiosos, tá? Para eles não se escandalizarem. Vamos lá, gente. Todo esse processo de tarô, arquétipo do tarô, o mago, né? Para aqueles que são religiosos e não entendem nada disso, ou nem querem entender, eu só quero dizer para vocês que nós estamos trabalhando com algo subjetivo, com algo que é simbólico, que a gente já vem dos arquétipos, já vem falando de estudos que são em Jung. Eu não estou inventando nada aqui. Eu estou trazendo dados e fatos científicos para vocês poderem despertar e virar uma chave. O que que vocês estão fazendo da sua vida? Tu estás trabalhando num local que não te apoia, que não te dá uma estrutura adequada para tu desenvolver o teu trabalho? Por que que tu tá carregando pedra, desenvolvendo algo que tu não está feliz, porque tu sabe que este local só está tirando de mim? Porque eu estou fazendo todo o trabalho, ok, eu vou lá, ganho uma comissão, mas eu não tenho uma estrutura. Agora, se eu olhar para um local que dá uma estrutura, que te dá todo as partes, as células da negociação ali, para ser rápido, para ser ágil dentro do processo, o que que eu estou fazendo lá no outro? Mas não, eu gosto muito do dono. Eu gosto muito da pessoa que está lá. Eu gosto muito das pessoas, e aí o emocional fica, mas o dinheiro e as contas, ó, batendo na porta. Então, não tira o mérito dessas relações, tá? Com as pessoas, e a gente tem que honrar, sim. Eu honro todas as pessoas com quem me relaciono. Eu honro. Eu não honro aquelas pessoas que vendem gato por lebre. Eu não gosto dessas pessoas, eu não consigo trabalhar com essas pessoas. Eu gosto de trabalhar com a verdade, com a inovação, com tudo que está presente hoje. E se a gente olha para uma lâmina do tarô, para um arquétipo desses, a gente deduz um monte de coisas que projeta através daquela lâmina, daquele arquétipo, daquela subjetividade. Então, a história de uma pessoa, a tua história sendo contada, tu não precisa expor, mas tu contando como que tu aprendeu a fazer aquele crochê, como que tu aprendeu a vender, como que tu conecta com os teus clientes e apresenta os produtos que são deles. Enfim, como que tu mostra o teu profissionalismo aqui dentro, é a forma como a gente vai se conectar. É a forma como a gente vai conseguir, de uma forma bem atrativa, fazer com que as pessoas nos sigam, fazer com que as pessoas nos acompanhem, porque a gente tem alguma coisa para oferecer para elas. Eu tenho algo para te oferecer. Eu tenho algo para te oferecer. E eu quero pegar pela tua mão e te ajudar nesse sentido, porque o simbolismo natural da realidade é simples. Ah, Hag, mas o que tu está falando sobre isso? Eu estou falando sobre símbolos. Eu estou falando sobre objetivo e subjetivo. Existe um olhar, existe um tamanho do mundo. Existe o olhar para o tamanho da internet. Quantas pessoas vocês acham que tem? Ah, porque já tem um monte de gente na frente, eu não vou conseguir, porque, gente, a gente está aqui justamente porque tem um monte de gente. E sempre vai ter gente para todo mundo. E olha as nossas conexões, quanto são importantes. Agora, como que tu vai despertar esse mago empreendedor, esta habilidade dentro e começar a ajudar outras pessoas? Primeira coisa, queira servir. Queira servir, porque se tu não servir, realmente vai ficar mais difícil para tu poder entender como que desperta esse mago. Por que que tu tem medo de empreender? Vamos lá, 30 minutos para a gente falar sobre isso. Por que que tu tem medo de empreender? Saiu no exame, inclusive, gente.
Eu não me lembro a data, mas eu me lembro que a gente viu, eu li na Exame alguns critérios com relação ao medo de empreender. E que são empreender para uma nova área, para fazer uma transição. Por exemplo, quando tu descobre que as maiores oportunidades estão em áreas onde o empreendedor não tem experiência, meu Deus, e agora? Eu gostaria de fazer, mas eu não tenho experiência. Gente, eu estudei para ser psicóloga, eu me treinei no mundo organizacional como RH, uma simples RH. Fui me desenvolvendo com relação. É um trabalho solitário. É um trabalho solitário, exatamente. Eu fui me desenvolvendo dentro desse processo com relação a ser uma especialista em habilidades e competências, entendendo as pessoas, e fui desenvolvendo cada vez mais toda essa particularidade com relação a unir a espiritualidade com a carreira. Porque quando eu humanizo o meu processo, eu estou trazendo a espiritualidade, a gentileza, a colaboração, o compartilhamento. E quando eu entendo que eu não sei sobre marketing digital, e agora? E aí eu comecei a estudar. Ah, não entendo? Ah, essa pandemia está aí, então eu vou aproveitar que essa pandemia chegou e eu vou dar a volta por ela. Eu não vai nem chegar aqui. Porque, na verdade, a gente está num momento de lapidação total. A gente está no momento para se lapidar e se tornar esse diamante. Olha para isso. Imagina você dentro desse diamante, ou este diamante dentro de você. Nós estamos aqui para se lapidar. A gente está aqui para fazer essas lapidações. E conforme tu é bruto, ou tu és lapidado, tu vai brilhar. É bruto, não tem brilho. Dá uma lapidadinha, demora para lapidar? Claro que demora. Mas a gente tem tempo para tudo isso. Então, comece a fazer a sua história acontecer, porque o medo, ele vem da onde, gente? Como que a gente pode empreender em uma área que eu não tenho experiência? Como que eu posso empreender num Brasil que é completamente empreendedor, com todas as terapias que eu aprendo, com todo a colcha de retalho que a minha avó, minha mãe faz? Quando a gente considera esses dados que são mais recentes na população, entre 18 e 64 anos, na nossa população brasileira, a gente entende que cerca de 130 milhões de indivíduos estima o número de empreendedores. Desses 130 milhões, 45 já empreendem. 45 milhões já empreendem no mundo brasileiro. De 130 milhões de indivíduos que estão ali de 18 a 64 anos, 45 milhões, vamos dizer assim, já empreendem. E aí, gente, eles se dividem justamente entre algumas áreas específicas conforme eles desejam. E sabe por quê? Porque cada vez mais eles querem fazer uma renda extra. Cada vez mais eles querem honrar com seus boletos. Cada vez mais eles querem aprender a empreender. Cada vez mais as pessoas querem desconstruir para construir. E qual é a melhor estratégia para a gente superar esse medo? Qual será a melhor estratégia, gente? Se tu tem o sonho de montar o teu próprio negócio, fazer a tua história, falta dinheiro, tem medo, desanima porque não tem o microfone, não tem... Gente, eu só tenho um celular. E eu tenho os outros ali para conectar com as minhas contas. Um é do marido, o outro é do filho. Uma luz normal. Uma plantinha que eu roubei da vizinha.
Eu vi que ela estava vindo para o meu lado. Estava vindo ali aquela costela de Adão, estava entrando no meu muro, vindo para o meu lado. Eu fui lá e cortei. Estava vindo, entrou pela grade da minha, do meu pátio. Então eu fui lá, cortei e botei no vaso, não botei fora. Também, né? Dei uma roubadinha. Mas saudável, né? O que acontece, gente? A gente tem muitas coisas com relação a esse sonho, em relação a esse enfrentar, esse despertar o mago interno, esse fazer a coisa acontecer, é realmente ter atitude, mostrar o interesse, é aprender a se lapidar. Tu só vai lapidar a tua história, a tua trajetória profissional, se tu começar a andar, se tu começar a fazer, se tu começar a te lançar e daqui a pouco apertar o parafuso voando. Começa a lapidar a tua história de uma forma que brilhe, não fique na parte bruta. O bruto não vai brilhar como tu gostaria. E não estou falando em brilhar para os outros, é brilhar para os teus boletos, é entrar um 2022 feliz, pagando tuas contas, pagando tudo que tu precisa, honrando com as tuas obrigações, fazendo projetos para novos lugares, para conhecer outros lugares, para levar tua família, para levar para o sítio. O planejamento do carnaval aqui é nós irmos para um sítio, toda a família, onde tem açude para pescar, onde tem cavalo para andar, onde tem uma piscina, onde tem pomar, onde tem hortaliças. A gente quer isso. Se a gente puder escolher e lapidar cada vez mais as coisas que a gente está fazendo de uma forma objetiva, a gente começa entendendo qual é a leitura subjetiva, o que ele está precisando. Eu sei o que tu precisa. Eu sei, tu que está aqui, eu sei o que tu está precisando. Tu está precisando de uma coragem. Tu está precisando de algo que vá te ajudar a ir para frente. Não tenho medo do fracasso, o problema é o processo. É verdade, o problema é o processo, porque o processo é cansativo. Eu entendo, é bem isso mesmo. Deixa eu olhar um pouquinho aqui o que vocês estão falando. Eu tenho medo de não dar certo. Mariângela, não precisa ter medo de não dar certo. Pensa que errado já deu errado. Agora a gente vai tentar fazer com que alguma gota respingue a nosso favor. Então, te encoraja para ir para a arena sabendo que a gente erra. E qual o problema da gente errar? Qual o problema da gente poder fazer as coisas e errar aonde que está escrito que a gente não pode? São muitos desafios. Escrever, saber como publicar, tenho limitações e aí paraliso. Andréia, eu também tinha. Andréia, quando a gente. Imagina a Kátia, aqui no canal, 1 milhão de seguidores, tá? Ela vai bater a meta aí. Quero que vocês venham, tragam mais gente aí. Vamos lá, comecem a compartilhar para começar a seguir nos canais aqui, porque, gente, é essa o nosso compartilhamento, é um ajudando o outro. E aí eu te pergunto, Andréia, se não tem desafio, não tem graça. O desafio é começar, escreve em papel, num papel de pão, num guardanapo, e aí no outro dia tu vai e faz uma coisita lá. Aí vai, publica um videozito. Aí, eu sei tirar foto, eu sei, eu tenho filho e eu sei ensinar o português, eu sei ensinar matemática. Tudo isso tu vai poder ajudar qualquer tipo de pessoa que vai estar buscando essa necessidade. Vamos lá, os quânticos não ensinam que daí a gente pega a frequência da riqueza, a frequência da prosperidade, a frequência da abundância. Eu sou aqui o concreto, olhando para esse subjetivo. Quando eu falo no concreto todas as pessoas que têm necessidade com relação à matemática, elas vão estar usando os mesmos algoritmos
aqui na internet. Isso é fato. Porque os algoritmos são os que leem. Eles fazem um pareamento dos comportamentos, das necessidades das pessoas, onde elas clicam, aonde elas pesquisam, aonde elas vão. E tem muita gente que vem ao encontro porque tu sabe ensinar a raiz quadrada. Porque tu sabe apresentar um imóvel. Porque tu sabe, porque tu mostrou aqui a forma de apresentar. Porque tu compartilhou a empresa que tu tá. Porque tu compartilhou o que o teu gerente, o que o teu colega está fazendo. Os algoritmos começam a te movimentar. Por que vocês acham que eu publico todos os dias conteúdo nas minhas redes? Para que o algoritmo comece a me enviar para mais pessoas. Eu vou agradar uns e não vou agradar outros. E tá tudo bem. Porque a gente não tá aqui para agradar todo mundo, né? Aquela história, todo mundo já sabe, nem Jesus agradou todo mundo. Então, a primeira coisa, gente, é a situação. Primeiro é a situação antes da abertura. As empresas que, quando a gente quer abrir um negócio com pouca experiência, a gente encontra uma motivação dentro de uma necessidade que exige um pouco mais que a gente estude e vá atrás para poder entregar. Só que, se tu pensar que tu pode estar trabalhando com algo que tu tá conhecendo e que tu tá treinando junto, aprendendo, colocando em prática, e até tu pode dizer, gente, eu não sei falar muito sobre esse assunto, mas eu estou aprendendo e eu já aprendi isso, 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 isso e isso. Tu vai aprendendo junto no teu propósito. Porque as pessoas entendem que propósito é, quando eu chegar lá, eu cheguei no meu propósito. O propósito é essa jornada que a Andrea falou. Que tem que escrever, que tem que publicar e que tem as suas limitações. A jornada, as limitações acontecem aqui. A complicação não está aqui e nem aqui. Aqui é o ponto A e eu quero ir para o ponto B. Eu quero ganhar mais, eu quero ter isso, eu quero fazer acontecer. A minha jornada, o meu propósito está nessa caminhada. Se eu não tentar, eu não vou entender qual é o meu propósito. Então, eu tenho que entender que nessa jornada eu tenho dificuldade de escrever. Eu tenho que entender que nessa jornada eu tenho dificuldade de falar com o meu cliente. Eu tenho que entender que eu tenho que estudar mais sobre os produtos para poder estar apresentando. Eu tenho que entender, mas se eu não começar a fazer, como é que eu vou entender qual é a minha dificuldade? Entende? Que a gente está muito no concreto, no objetivo, e é isso que o Dr. Ítalo Marcilli traz dentro dessa literatura, que o Chapéu do Mago explica muita coisa sobre essa visão de mundo. Que a gente está treinado pela Matrix a olhar exatamente, eu quero uma casa de campo. E aí tu olha só casa de campo para a pessoa. E daí daqui a pouco tu não vê que dentro da cidade tem uma casa que parece que está no campo. E aí tu leva ele para esse olhar e tu trabalha essa subjetividade, podendo estar mostrando para ele uma outra realidade. E o cliente vai dizer, uau, era isso, nem eu sabia. Quando a gente vai entendendo esses fatores, né, de preparar um plano, escrever no papel, fazer a coisa acontecer dentro da proposta que a gente quer, é a gente entender o que a gente está fazendo aqui. É a gente entender qual é a minha habilidade. Vai para a arena, desperta teu mago interior e faz isso aqui acontecer, lapida a tua trajetória. Sem processo de lapidação, não vai brilhar. Se tu não encarar e não dizer assim, ó, eu fui lá e fiz uma live e errei pra caramba, e dá risada disso. Ah, porque foi feio, tá tudo certo. Mesmo que a gente fala certo, tem gente que nos incomoda aqui. Então vamos lá, gente. Se vocês querem saber um pouco mais agora, 15 minutos para terminar, me seguindo ali, Ali Ragiolo do Todo,
né? Ou Alessandra Hag, me seguindo lá para que vocês, eu vou trazer mais dicas para quem estiver me seguindo, principalmente, eu vou estar distribuindo lá conteúdos, alguns PDFs, porque essa troca, ela é super bacana quando a gente começa a ajudar as pessoas. E é isso que tu tem medo. Tu não tem medo de não dar certo. Tu não tem medo de não dar certo. Sabe qual é o maior medo das pessoas? Sabe qual é o maior medo das pessoas? O maior medo das pessoas é de crescer. Nós não temos o medo de morrer, o medo de ficar louco, o medo de não ser reconhecido. A gente tem medo de crescer, porque crescer gera responsabilidade. Crescer, amadurecer, estudar os teus processos, estudar o teu produto, estudar o conhecimento para tu ter a sabedoria para apresentar, requer responsabilidade. E não é à toa que a gente faz pós-graduação, a gente faz um mestrado, a gente faz, né, entra lá nesses estudos mais profundos para a gente poder estar realmente compartilhando algo que é uma responsabilidade minha falar em nome do Dr. Ítalo. Capaz que eu vou falar em nome do Dr. Ítalo Marcilli, vou falar em nome do Dr. Ítalo porque ele é super bacana. Eu gosto muito da forma como ele traz o conteúdo. E aí, quando eu leio esse livro, quando eu trago esse processo, eu estou me lapidando. Eu estou trazendo essa transformação, esse mago está desabrochando dentro de mim. E eu tenho muito prazer de fazer isso aqui. Quando eu conversei com a Kátia sobre esta oportunidade, e primeiro ela me chamou para fazer um trabalho aqui na sexta-feira, no momento lá que ela me pediu, e eu gostei da brincadeira, e Kátia, vamos continuar então. E ela super aceitou, frente a esse assunto, transição de carreira, espiritualidade de carreira, justamente para a gente ajudar as pessoas a se lapidarem, a se tornarem diamantes. Eu não venho trazendo esses conteúdos aqui à toa, eu tenho um propósito. Essa caminhada que eu faço é o meu propósito. Eu vou errar algumas coisas, eu vou acertar outras, talvez vocês acham chato o meu papo, talvez vocês gostem, enfim. Eu vou fazer a trajetória acontecer para entender, vamos ver. São muitos desafios, o medo me impede novas oportunidades, não tenha medo, o medo impede as novas oportunidades, isso aí. Mas não tenha medo do fracasso, o problema é o processo, isso a gente viu. O processo traz evoluções, perfeito, procurar os melhores mecanismos. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Não estava rolando o meu aqui. Tive medo de dar minha cara. Gente, quem nunca, né? Tem medo de dar essa cara aqui. Bom, o que eu procuro cuidar? Vou passar um lápis, vou passar um batonzinho, uma basezinha, vou cuidar, vou pintar minha unha. Eu procuro cuidar a minha forma para que seja mais agradável tu escutar o que eu tenho para te dizer. Agora, quando a gente começa, eu renasço todos os dias, isso já é o princípio da lapidação, exatamente. A cada dia a sua prova, a cada dia é uma prova diária que a gente está. Isso é o despertar. Muito bom, Débora. Isso é o que a gente faz. A gente renasce todos os dias. Então, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? O que vocês estão fazendo que está aí parado, protelando, sem fazer nada, plena sexta-feira, chegando o final de semana, todo mundo dizia, sextou, sextou, sextou. Pois é, nós estamos aqui 10 para as 9 da noite, trabalhando uma reflexão, uma aula sobre lapidação. Tu quer ser esse diamante? Tu quer despertar o mago que tem dentro de ti e fazer a história acontecer? Aonde que tu consegue? Denise Goulart, oi, eu tô passando um processo, mudei de cidade, sou do Rio de Janeiro, me formei massoterapeuta e vim para Blumenau, uma mudança radical. Show de bola, Denise, vai começar do zero. Vai começar conhecendo as pessoas, vai na padaria, vai no mercadinho da esquina,
vai conversar com as pessoas que estão em volta, vai ver quem é a vizinhança, aonde que tu vai ficar, quem são as pessoas, e cada vez tu divulga mais sobre o teu processo. Cada vez tu vai falando, divulgando quem tu é, o que tu tá fazendo. É essa transição de carreira aqui, sempre com o celular na mão, para tu poder, tu não precisa nem aparecer se tu não quer. Mas mostra o teu trabalho, mostra um pouquinho, cria uma expectativa nas pessoas. Nós trabalhamos aqui com comportamentos. Comportamentos é a forma como a gente desenvolve o nosso autoconhecimento, a nossa idealização a cada dia. O autoconhecimento é o nosso comportamento diário dentro dessa trajetória. O autoconhecimento se dá quando a gente está na arena, quando a gente está encarando todos esses processos. Então, por que você tem medo de empreender? Empreender não é abrir um CNPJ. Empreender é trabalhar com o teu comportamento empreendedor. Como que tu pode? Tu tem uma loja de roupas? Como é que tu pode estar vestindo as roupas e divulgando as tuas roupas? Como é que tu pode ir lá no imóvel, fazer o vídeo e fazer as pessoas imaginarem? Imagine você aqui fazendo um churrasco com a sua família. Crie expectativas subjetivas na mente das pessoas. Imagine você comendo esse sorvete natural. Imagine você fazendo essa massagem. Imagina a sua coluna recebendo, os seus pés recebendo essa massagem. Gente, sente aí a sensação de quando eu digo, imagina agora, fecha os olhos, imagina agora que seus pés estão sendo massageados. Entende o que a gente faz? Imagina agora, tu chupando um limão. Entende o que a gente faz com o cérebro? Entende os estímulos que a gente aciona nas pessoas, porque somos humanos e isso desperta em todas as pessoas, umas mais, outras menos. Cada um tem o seu jeito de despertar. Olha aí, ó. Janeiro foi sensacional. Mas, Diego tá aí, ó. O Diego não deixa mentir. Ele é um cara maravilhoso que eu descobri esse diamante no mercado. Eu descobri esse diamante no mercado e hoje ele está em Itapema vendendo alto padrão. Esse cara tá milionário. Ele só não conta para as pessoas. Mas ele é um diamante lapidado. Ele tinha habilidades e competências e não sabia nada. E ele começou então a trabalhar, a ir para a arena, a se lapidar, a errar, a acertar. E começou, hoje ele vende alto padrão. E aí eu pergunto, o que tu tá fazendo da tua vida? O que tu tá esperando março chegar? Se o nosso trabalho está na nossa mão o dia inteiro, 24 horas por dia. Para a gente superar o medo de empreender, gente, a gente precisa conhecer quem a gente é. O que você está vendendo? O que você quer oferecer? Começa por esse princípio. Qual é o seu arquétipo dominante? Nós temos um grupinho de WhatsApp para quem quer descobrir o seu arquétipo dominante, aonde eu estou dando realmente uma mentoria para descobrir o teu arquétipo. E daqui a pouco, nós não estamos vendendo nada, mas daqui a pouco, eu e a Kátia vamos lançar algo sim. Porque a gente quer ajudar as pessoas que querem. Só que as pessoas que não querem, que acham um saco, que não gostam do processo, porque tem que ter constância. Realmente não venha. Se tu quer ser um grande vendedor de qualquer coisa, tu precisa lapidar a tua história. Tu precisa lapidar o teu coração, tu precisa lapidar a tua mente, tu precisa lapidar o teu comportamento. Não dê ouvido às pessoas que, sei lá, não dão valor pro teu trabalho,
Não dê ouvido para as pessoas que acham que o trabalho deles é maior do que o teu. Faça o teu processo de lapidação e te empodera no teu diamante. Dá o valor que tu tem para ti mesmo. Entenda o que tu gosta de fazer e vai em frente, encara, te lapida. Se vocês querem participar desse grupo, só me chamar no direct que eu mando o link e vocês já entram direto. E eu vou ajudar vocês. Eu vou convidar a Kátia também para fazer parte desse grupo para a gente poder estar reunindo e fazendo uma mentoria também coletiva para que a gente possa estar ajudando as pessoas que querem realmente se lapidar. Eu quero deixar esse convite para vocês no dia de hoje para despertarem o seu mago empreendedor. O processo de lapidação, ele é solitário. Tu até pode ter alguém que te ajude, mas ele é muito solitário. A gente vai ver que depende da gente arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer. Agora, se tu ficar com os medos em volta de ti e não fizer nada, não tem diamante. Vai ter uma pedra bruta que não brilha. Ela é... Eu amo fazer desfiles com as minhas modelos. Olha aí, ó. O pessoal já se... Eu quero. Manda o link. Vou mandar o link. Só me chamar. Eu quero lapidar. Quem quer lapidar, vem para cá com a gente. Me chama que eu vou botar lá no grupo para vocês. Agora, quem não quer, quem está aí na zona de conforto, o que eu sei fazer? Eu sei colocar as pessoas em ação. A minha maior habilidade é ajudar as pessoas a entrar em ação. Eu sou uma geminiana, eu sou uma comunicadora, eu sou uma pessoa ativa, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar quieta. Eu sou uma pessoa produtiva, eu sou uma pessoa que eu estudo e coloco em prática. Eu estudo e coloco em prática. Eu estou sempre me lapidando. Eu não sou perfeita, eu erro muito. Eu tenho as minhas características ruins, como todo mundo, mas uma coisa que eu tenho de boa é a constância, é a ação. É de colocar a boca no mundo e dizer: eu vim para ser feliz, eu vim para ajudar as pessoas, eu vim para compartilhar, eu vim para buscar talentos, eu vim para ajudar as pessoas com as suas habilidades e competências. Eu sou a Alessandra Hag, da Rosa. Eu sou a Alessandra Hag, da Rosa. E eu venho com esse processo de lapidação há muito tempo, como todos vocês. Contem essa história para as pessoas e vocês vão ser felizes. Eu espero você segunda-feira com a nossa próxima aula, que vai ser mais um segredo que muitos não sabem sobre o arquétipo do tarô, o mago. Segunda-feira eu vou contar outro segredo sobre essa lapidação, sobre esse despertar do diamante. Despertem o diamante, despertem o mago que tem dentro de você e começa a lapidar a sua história. Vocês vão ver a diferença, eu garanto isso para vocês. Me chamem no direct que eu mando o link agora para vocês. O link do WhatsApp para que vocês possam descobrir qual é o seu arquétipo dominante, ok? Um beijo grande de luz, um ótimo final de semana. Chegou o meu horário de encerrar aqui. Beijo, pessoal. Me sigam lá, Ali Hag, Olo, do todo. Quero vocês todos me seguindo. Um beijo de luz, um ótimo final de semana. Muito obrigada, gente. Sigam-me. Quero ver vocês lá. Quero ver vocês sabendo tudo. Beijos. Bora conciliar os elementos. Eu amo vocês. Obrigada, Kátia. Obrigada, Oponopono. Beijos.